E Jesus aparece aos seus discípulos. Finalmente, Jesus se mostra aos seus discípulos. Estamos aqui para ler a última parte do livro de Lucas. Mas antes, meus irmãos, eu queria pedir que vocês se inscrevam no nosso canal, marque os sinos da notificação, deixe seu comentário, dê o seu like e nos ajude a crescer nesse canal para que possamos levar essa mensagem a mais e mais pessoas. Estamos aqui para falar a última parte do livro de Lucas, o capítulo 24. Nós vamos ler Jesus aparece aos discípulos, que está no versículo 36 em diante até o final. E diz assim: Falavam ainda essas coisas quando Jesus se apresentou no meio deles e disse: Paz seja convosco. Eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam um espírito. Ele, porém, lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vedes as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, e não acreditando eles ainda por causa da alegria, e estando admirados, perguntou-lhe Jesus: Tendes aqui alguma coisa que comer? Eles lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Ele comeu diante deles. Jesus lhes disse: São estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras, e disse: Eis o que está escrito: O Cristo padecerá, e ao terceiro dia ressurgirá dentre dos mortos. E em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunha destas coisas. Envio sobre vós promessa de meu Pai, mas ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Então, meus irmãos, aqui nesse episódio, o último episódio do livro de Lucas, Jesus finalmente aparece para os seus discípulos, para os seus discípulos ali reunidos. Né? Jesus, primeira coisa que ele falou quando ele apareceu aos discípulos, o primeiro detalhe que vocês têm que compreender, que Jesus, quando se mostra para vocês, ele vem em paz. E ele diz: paz seja convosco. Porque se não há paz, Jesus não pode estar no meio de vocês. Tem que haver paz. Tem que haver amor. Jesus está aonde há paz. Jesus não está no meio da guerra, ele está no meio da paz. Então, ele é o príncipe da paz. Por isso, quando ele chega, ele diz: paz seja convosco. Se vocês estão em guerra, então consertem a vida. Peçam perdão para quem quer que seja e voltem a ter paz uns com os outros, para que Jesus possa estar no meio de vocês, assim como ele estava ali no meio dos discípulos. E eles ficaram espantados e atemorizados. Eles achavam que era algum espírito que estava ali, que não era Jesus, porque eles estavam tão alegres de ver aquilo. Jesus realmente estava ali com eles, que eles não acreditaram. Eles não acreditaram. Jesus teve que dizer essas palavras: Por que estáis perturbados? Por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Por que haveria perturbação na vida dos discípulos se eles estavam vendo seu mestre vivo ali na frente deles? Por que eles estavam perturbados? Por que eles estavam atemorizados se eles estavam vendo Jesus ali? Porque eles foram testemunhas oculares. Eles viram Jesus ser preso. Eles viram mesmo que de longe Jesus ser açoitado. Eles viram mesmo que de longe Jesus ser crucificado.
Eles viram Jesus fechar os olhos e morrer. Eles viram Jesus ser tirado da cruz, colocado e voltou ao pano. Ele viu Jesus sendo levado ao sepulcro. Mas eles não viram quando Jesus ressuscitou. Apenas as mulheres que estavam ali no túmulo de Jesus não falaram com os anjos que estavam ali, que disseram: por que vocês procuram entre os mortos aqueles que estão vivos? Mas Jesus ressuscitou de verdade. Jesus ressurgiu dos mortos. E ele estava ali, e ele disse: vede aqui as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Vocês não precisam duvidar. Olhem aqui o cravo, o buraco dos pregos das minhas mãos. Olhem os buracos dos pregos dos meus pés. Apalpe a minha carne. Vede, o espírito não tem carne nem osso, eu tenho. Eu levantei dos mortos e estou entre vocês. Eu ressurgi para trazer a vocês aquilo, mostrar a vocês aquilo que estava escrito sobre mim. Ele se mostrou ali. E não acreditando, eles não acreditavam ainda por causa da alegria que eles estavam sentindo naquele momento. Então Jesus perguntou para eles: vocês têm algo aqui de comer? Porque Jesus pediu comida naquele momento. Eles estavam tão atemorizados, eles estavam tão perturbados com aquela cena, que Jesus pediu comida. Comeu diante deles, deu graças e comeu. Um pedaço de peixe e um favo de mel. Jesus comeu proteína. Jesus comeu o melhor alimento que existe no mundo, o mel. Estando ali com eles, Jesus pediu comida. Quando nós estamos numa mesa, numa refeição, quando nós estamos entre pessoas que conhecemos, entre amigos, nós estamos felizes. Mas ninguém se senta para comer com uma pessoa que não gosta, uma pessoa que não conhece, uma pessoa estranha. Ninguém vai se sentar à mesa para comer com uma pessoa que não é da sua família. Ou mesmo que se sente, talvez num local de uma festa, um restaurante, ou um aniversário qualquer, ou um casamento, você se senta com alguém que não é da sua família, membro da sua família. Porém, você tem que se sentar com aquelas pessoas que têm mais afinidade com você. Então Jesus quis mostrar para eles que ele estava ali e que ele era a sua família. Ele disse: vocês têm algo que comer? Então Jesus comeu na frente deles aquela refeição para que eles pudessem quebrar o gelo ali, para que aquele sentimento começasse a passar e eles começassem a se abrir para Jesus e começassem a senti-lo de novo perto deles. Eles estavam tão atemorizados de ver aquela cena. Jesus está na nossa frente. Olha aqui, o cravo, o buraco dos pregos das suas mãos, o buraco do prego dos seus pés. Mas ali Jesus estava em carne e osso. Jesus havia ressurgido. E ele trouxe, sim, a alegria ali. Porque a primeira palavra que Jesus falou quando entrou foi: haja paz entre vocês. Então, Jesus comeu aquela refeição e ele disse essas palavras: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus falou sobre a lei de Moisés, o que estava escrito sobre ele. Jesus falou nos profetas o que estava escrito sobre ele. Jesus falou nos salmos o que estava escrito sobre ele. Ele disse: era necessário que se cumprisse aquilo que estava escrito, porque foi escrito por pessoas que tinham conexão com o meu Pai. Foi escrito a respeito de mim.
Foi escrito para a minha vida. Foi escrito para esta situação, para que esse momento acontecesse, para que vocês tivessem salvação, a vida eterna. Então era necessário que se cumprisse o que estava escrito, e se cumpriu. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Quer dizer, Jesus falou que estava escrito sobre ele na lei de Moisés. Jesus falou que estava escrito sobre ele nos profetas. Jesus falou que estava escrito sobre ele nos salmos. Abriu o entendimento dos discípulos. Os discípulos ouviram aquela palavra e se lembraram. É verdade. O Senhor falou para nós quando estava conosco sobre essas situações. Ele abriu o nosso entendimento sobre isso. Ele nos deu clareza de verdade. Ele disse que ele iria passar por essa situação, mas que ele ressurgiria, que ele estaria entre nós novamente, que ele se levantaria dos mortos e que ele estaria aqui entre os vivos novamente. Por um breve momento, ele estaria entre nós de novo. Ele estaria aqui de novo, andando nesta terra conosco. Abriu o entendimento quando Jesus falou onde estava escrito sobre eles. Então Jesus, quando abriu o entendimento deles, Jesus disse: Eis o que está escrito: o Cristo padecerá e ao terceiro dia ressurgirá dentre os mortos. Ele mostrou ali o que estava escrito. Jesus Cristo padecerá e ao terceiro dia ressurgirá dentre os mortos. E ele padeceu. Ele verdadeiramente ele morreu. Nós já vimos isso em vídeos anteriores. Ele foi crucificado, ele fechou os olhos, ele foi enterrado. Mas ele ressurgiu. Por quê? Porque estava escrito sobre ele. Ele veio com esse propósito. Ele veio com esta finalidade de morrer por você e por mim, para salvar a nossa vida, para redimir os nossos pecados, para que nós tivéssemos a vida eterna. Assim como Deus nos mostrou na sua palavra e tem nos mostrado dia após dia. Jesus continua. E em seu nome, nome dele, se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados, e em todas as nações, começando por Jerusalém. Jesus abriu ali as Escrituras para eles e disse: e em seu nome se pregará o arrependimento. Jesus não tinha ali o livro da lei. Ele não tinha ali as Escrituras em suas mãos, mas ele tinha as Escrituras aqui, guardadas. Porque nós temos que ter as Escrituras guardadas. Porque a Bíblia é um livro. E os livros, eles se deterioram com o tempo. Mas pode passar o céu e a terra. Mas as palavras do Senhor jamais passarão. Essas palavras, elas não vão estar escritas simplesmente num livro que pode se perder, que pode se queimar com alguma situação, numa situação de guerra. Imagina um país recolher todas as Bíblias e queimar. Na Coreia do Norte não existe Bíblias. Não é proibido ter esse livro. Então, as pessoas que são cristãos, que seguem a Jesus, recebem da Coreia do Sul pregações enviadas, versículos enviados em balões, em bexigas de gás, atravessando o rio para pregar o Evangelho. Olha a dificuldade que é falar de Jesus ali.
Tudo é, tudo é vigiado. A internet é vigiada. O governo só libera para que eles vejam aquilo que o governo quer que eles vejam. Então, você tem um privilégio de estar ouvindo através do YouTube aqui a palavra do Senhor. E em qualquer situação você pode pegar uma Bíblia aí e começar a ler os evangelhos. Ou seguir a nossa leitura aqui diária. Porque nós estamos lendo gradativamente, ponto por ponto, livro por livro. E vamos seguir isso até o livro de Apocalipse. E depois vamos voltar e começar tudo de novo. Por quê? Porque a gente precisa guardar essa palavra. Guardar essa palavra aqui dentro de nós. Foi o que Jesus falou. Abriu as Escrituras, ele mostrou, ele falou para eles. Olha o que está dizendo. Escutem o que diz. Diz isso, isso e isso. E o que foi que Jesus falou? E em seu nome se pregará o arrependimento. É necessário que no nome de Jesus as pessoas se arrependam dos seus pecados, daquilo que fizeram em vida ou na sua vida. Que se arrependam dos seus pecados, que peçam perdão a Deus pelos seus pecados, por aquilo que fizeram que não agradou a Deus e que não tem agradado a Deus. Eu não estou dizendo que nós não pecamos, todos nós somos pecadores. Porém, nós temos a consciência de que somos pecadores. E pedimos perdão pelos nossos pecados diariamente. Se erramos diante de Deus em alguma situação, nós chegamos com o Senhor e pedimos perdão pelos nossos pecados. E em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações. Ele não falou de uma nação, ele não falou de A ou B, ele falou todas as nações da terra. Mas quantas nações existiam naquele momento, na época de Jesus? Não é a quantidade de nações que existem hoje, mas Jesus sabia onde estava a América. Jesus sabia onde estava a América do Sul, ele sabia onde estava a América do Norte, ele sabia onde estava a Oceania, ele sabia onde estava a América Central, ele sabia onde estavam os polos da Terra, ele sabia todas essas coisas, ele sabia tudo. E ele sabe tudo. Então Jesus falou, todas as nações da Terra. Nós estamos no Brasil. Nós falamos aos brasileiros. Mas que Deus nos abençoe, que possamos falar a outras nações, a outros povos, a outras línguas. Mas nesse momento nós estamos falando aos brasileiros, porque somos brasileiros. Nossa nação é o Brasil, a América do Sul. Nós estamos falando aos nossos compatriotas. O Senhor disse, pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações. Começando por Jerusalém. Jerusalém é o centro da terra, queridos. Se vocês observarem no mapa mundo, Jerusalém fica bem no centro do planeta. Entre o Polo Norte e o Polo Sul. Jerusalém fica no centro do planeta. E o Senhor diz, começai pelo centro. Quando você joga uma pedra numa água, aquela água começa a formar ondas. Choques daquele contato com a água, aquela pedra forma aqueles choques que vão gradativamente se movendo em todas as direções, como um círculo. Imagina que o evangelho é como uma pedra que foi jogada no centro do planeta. E agora ele se chocou ali e ele foi expandindo para todo o planeta. Era necessário que se começasse ali. Era necessário que se começasse ali
pelos israelitas, pelos hebreus, pelos judeus, pelo povo que Deus preparou desde a época de Moisés, pelo povo que Deus separou ali desde a época de Abraão. O povo preparado, o povo que Deus separou. Mas agora somos muitos, não judeus, mas povo de Deus, povo adquirido, nação eleita, sacerdócio real, nação santa, como diz as Escrituras. Somos o povo do Senhor. E ele disse: começai por Jerusalém. Começou por Jerusalém e se expandiu. E agora, todo o evangelho é pregado em todo o mundo. As últimas palavras de Jesus aqui nesse contexto diz assim: vós sois testemunha destas coisas. Os discípulos, os apóstolos que estavam ali, eram testemunhas oculares. Testemunhas oculares são testemunhas que viram o acontecido e falam para todas as pessoas sobre aquilo que aconteceu. Nós não vimos acontecer. Nós não somos testemunhas oculares, mas nós somos testemunhas vivas de que o Evangelho, ele transforma. Ele transformou a minha vida. Ele pode transformar também a sua. Vós sois testemunhas destas coisas. Numa aldeia indígena, a pessoa mais velha da tribo é a pessoa que tem o maior respeito de todos. Porque ela detém todas as histórias. Ela detém toda a história daquela tribo. Ela recebeu aquilo dos seus antepassados e continua repassando aquela mesma história do início daquela civilização, até aquele momento. Mas neste caso, não eram as pessoas mais velhas, mas era o Senhor preparou aqueles 12, que se tornaram milhares. Lembra da pedra que foi jogada no centro? Essas histórias começaram a ser contadas, começaram a ser transmitidas. O poder da multiplicação. Deus não é um Deus da soma, ele é o Deus da multiplicação. Ele multiplicou os pães e peixes. Ele multiplicou o vinho. Ele multiplicou as bênçãos na sua vida. E ele tem multiplicado dia após dia. Ele disse: envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Era necessário. Ele recebeu e enviou a promessa que o Pai havia dado. Que o Pai faz parte da Trindade chamada Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. É como o sol. Você vê o sol no seu resplendor. Você olha para o sol, aquela é a figura do Pai. Você olha a luz que aquele sol transmite, que chega até você. Aquilo é o Filho. Você sente aquele calor do sol. Aquilo é o Espírito Santo. A Trindade, Deus. O Senhor disse: envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade até que do alto sejais revestido de poder. Ele recebeu do Pai. Nós, as pessoas ali, os discípulos ali, iam receber do Pai, através de Jesus, o poder do Espírito Santo. Eles eram necessários estarem ali reunidos para que o Espírito Santo viesse até eles, para que eles pudessem, através do Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, em união com ele, fizessem
as obras que eram para ser feitas. E hoje somos muitos fazendo exatamente a mesma coisa. Então nós estamos falando aqui que Deus possa nos abençoar. Jesus foi levado aos céus. Jesus foi levado aos céus. Mas eles ficaram falando e pregando a palavra do Senhor, os ensinamentos de Jesus, até os dias de hoje. Foram transmitidos de pessoa para pessoa, não de ancião para os mais novos, mas poderia ser qualquer pessoa que fosse escolhido por Deus naquele momento. E pregaram, e passaram por grandes tribulações, passaram por grandes aflições. Os primeiros passaram por muitas dificuldades. E ainda hoje, homens e mulheres de Deus passam por muitas dificuldades. Em algumas nações é proibido pregar o evangelho. Em algumas nações você pode ser preso. Em algumas nações você pode ser morto pregando o evangelho. Mas nós temos o privilégio, temos o privilégio brasileiros de pregar o evangelho e falar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê, como eu já tenho dito, e for batizado, será salvo. Que Deus nos abençoe abundantemente, em nome de Jesus.